Vamos lá, galera. No vídeo de hoje parece que nós vamos falar de política, mas eu não vou falar de política. Vou falar de política, mas eu vou falar de economia. Lula, Dilma. Alguns ventos no cenário político estão soprando diferente. E as pessoas que até pouco tempo atrás apoiavam e elegeram o governo atual estão mostrando preocupações com o cenário econômico. Será que realmente temos motivo de preocupação? E como isso vai afetar os investimentos de cada um de nós, que eu vou falar no final do vídeo. Então, para já começando o vídeo, como tudo, se você não está inscrito no canal, se inscreve, dá like se você vai gostar do vídeo, escreve nos comentários se você quer saber mais sobre esse assunto. Então, vamos começar. Em recente encontro com líderes do mercado financeiro, André Esteves, que todos vocês conhecem como chairman do BTG Pactual, um dos bilionários do Brasil e por muito tempo um dos apoiadores do governo Lula, expressou preocupações com a atual gestão econômica do Brasil, comparando-a negativamente com governos anteriores e, nas palavras dele, ele falou que Lula Dilma. Esteves destacou um desvio ideológico no governo Lula, afirmando que o presidente perdeu a vontade de governar, uma situação que ele atribuiu ao aumento de políticas menos pragmáticas e mais ideológicas em comparação com seus mandatos anteriores. Algumas decisões do governo levando a dívida pública brasileira a ser entre os mais altos do mundo, investidores estrangeiros que retiraram seu dinheiro da bolsa, não é à toa que vocês estão vendo que a bolsa não está andando de lado para baixo faz tempo. Não só isso, até tirar o dinheiro das empresas da bolsa, pode ser. Agora, eles até nem mostram interesse por nossos títulos públicos. Títulos públicos do Tesouro Diretos que pagam um dos taxas, se não a taxa mais altas do mundo. E isso é um assunto muito preocupante. Mas será que Esteves sempre foi assim, negativo com relação ao governo? Pois é, a resposta é 100% não. Aliás, Esteves, por muito tempo, era um dos grandes otimistas como o governo Lula e a economia brasileira. Mas em agosto, só para vocês verem, agosto do ano passado, pouco tempo atrás, ele afirmou que o governo de Luiz Inácio Lula da Silva vem apresentando marcas de bom senso em pautas apresentadas pelo Ministério da Fazenda, Fernando Haddad. Ele elencou o novo arcabouço fiscal, a lei da CAF e a reforma tributária como sinalização positivas do governo. Essa é a visão dele pouco tempo atrás. Então, o que levou ele para mudar e para se tornar tão pessimistas com o nosso futuro econômico? Então vamos ver algumas coisas que estão acontecendo para ver se realmente tem base para pessimismo dele. Vamos começar com o preço de gasolina, que muitos de nós estão super entusiasmados, porque está super barato agora relativamente. O etanol, a gasolina, está barato na bomba quando a gente abastece. Espetacular, parabéns para o governo. Pois é. Só que vocês sabiam que esse preço que está na bomba, ele não é o preço verdadeiro que o preço da gasolina deveria estar. Como assim, bem? O preço da gasolina está em defasagem de 19%. O que isso quer dizer, bem? Que o preço real da gasolina deveria estar 19% mais alto. Mas, bem, é problema de quem deveria estar esse preço mais alto? Não, é problema de todos nós. Por quê? Porque a Petrobras, ela está tirando, entre aspas, do bolso dela, do lucro dela, do dinheiro dela, todo mês, pagando bilhões para manter o preço baixo. Preço artificialmente baixo, mais baixo do que qualquer outro lugar do mundo. E o que vai acontecer com isso? Bem, mas isso não me interessa. Pois é, interessa você muito. Por quê? Porque isso está acontecendo o quê? Que Petrobras tem prejuízo acumulado todo mês. E esse prejuízo ela não vai aguentar por muito tempo. Então, daqui a pouco ela vai ser obrigada a repassar para consumidores. E se ela vai passar para consumidor, provavelmente vai passar de uma vez. E vai acontecer o quê? O preço da gasolina vai disparar na bomba, no seu carro, no ônibus, nas verduras, nas frutas, tudo vai disparar. E automaticamente a inflação vai subir. Adivinha quem vai sofrer mais? Obviamente as classes mais baixas. E se vocês acham, estou exagerando, vocês lembram da época da Dilma? Ela fez a mesma coisa. A política do preço da era de Dilma custou 100 bilhões, mais do que toda a Lava Jato custou para o Brasil. O crise financeiro do estatal do Petrobras, que estamos falando de 2015, foi produto de anos de superinvestimento e caixa reduzido devido ao congelamento do combustível. Segunda coisa, o governo central registra déficit primário de 230 bilhões em 2023. Mas o que é déficit primário? Simples, cheque especial, ponto. O governo gasta mais do que ele arrecada. 230 bilhões. Isso significa o quê? Que o governo tem que imprimir dinheiro. Como o governo imprime dinheiro, ele cria dívidas. Sabe os títulos do governo? Títulos do Tesouro Direto. Cada vez que ele emite novos títulos, ele arrecada mais dinheiro do mercado. Cada vez que ele pega mais dinheiro no mercado, ele tem que pagar mais.
e se torna um Brasil cada vez mais endividada. País endividado tem que pagar juros para essas dívidas. Juros, dinheiro que em vez de ir para investimentos, é para pagar juros. Simples. A mesma coisa que acontece na sua casa, acontece no governo, igual. Para quem acha que são duas coisas diferentes, não. Você faz besteiras na sua casa, você gasta mais do que você ganha, você está em déficit. Se você faz isso no governo, você está em déficit. O problema, quem paga por isso? Na sua casa, você que paga. No governo, não é eles que pagam, é a gente que paga. Essa é a lógica. E para lembrar, como isso é parecido com a época da Dilma, a contas do governo na época da Dilma tem rombo histórico de 114,9 bilhões de reais em 2015. Isso levou para a recessão econômica, a pagamentos das pedaladas fiscais, eles obviamente deturaram os resultados primários, aumento de gastos foi 5 vezes maior do que o crescimento da receita naquela época, e a consequência, terrível máquina de retrocesso econômico da época da Dilma Rousseff. A política econômica da presidente levou os brasileiros a viver traumas como a inflação e a recessão, que pareciam já ter sido superados. Estatais brasileiras devem fechar 2023 com um rombo de quase 6 bilhões de reais. Principais estatais federais fecharam 2023 com redução de 59 bilhões no lucro deles. E como foi no governo Dilma, estatais deficitárias custaram 71 bilhões os cofres públicos em 5 anos. E lembra do nosso querido Correio? Pois é, o Correio teve 597 milhões de prejuízo em 2023, apontam relatores, e, incrível, no governo Dilma, o Correio tiveram prejuízos de 2,1 bilhões em 2015. E o que isso quer dizer para cada um de nós? Vamos, primeira coisa, entender, a economia ela é sempre cíclica. Sempre as coisas são altos e baixos, altos e baixos. Se você vê a Bolsa do Brasil, sempre você vai ver altos e baixos. Se você vê os títulos públicos, são sempre altos e baixos. Sempre isso. A vida são cíclicos. O que não pode acontecer é que nossa vida vai ser cíclica da mesmo jeito. O que isso quer dizer, bem? Eu sempre falo aqui para as pessoas que têm que prestar bem atenção. Economia do Brasil e economia pessoal são duas coisas diferentes. Obviamente, eles estão ligados, mas eles não podem andar junto o tempo todo. Isso quer dizer o quê? E não pode ser que quando a economia do Brasil está para baixo, você está para baixo, quando ela sobe, você está melhor, e assim vai. Isso não é a forma de viver. Você tem que aprender, trabalhar, viver, investir, desligando a sua economia pessoal da economia do país. Bem, como a gente faz isso? Primeira coisa, trabalhando, administrando bem nossas contas da casa, administrando corretamente gastos menores do que os ganhos, obviamente, e investindo corretamente seu dinheiro. Quando você investe seu dinheiro correto, uma carteira diversificada, e quando eu falo diversificação, não é uma carteira de ação diversificada, é investimento em vários ativos. Estamos falando de renda fixa, ações nacionais, ações internacionais, pode ser também Bitcoin, ou se você entende mais nesse mercado, mas você cria uma carteira diversificada. Quando você tem esse tipo de carteira diversificado, os ativos nelas, muitas vezes, eles não são correlacionados. Quer dizer, a renda fixa normalmente tende a subir quando a bolsa cai e vice-versa. Então, se você tem os dois ativos na sua carteira, você vai surfar uma carteira mais balanceada. E aí, no momento de crise de um dos lados, você pode aproveitar para comprar e se posicionar melhor nesse passo. E aí, você vai ter uma carteira mais diversificada que vai proteger você, independente do cenário. Vou dar para você um exemplo simples. Agora, mesmo na crise que a gente está passando, se você vê títulos do governo, nós temos IPCA+, você pode ver aqui na foto, IPCA+, que paga mais de 6%. Isso é considerado extremamente alto. Quer dizer que, cenário que talvez desfavorável para outras pessoas, pode ser extremamente favorável para quem investe e adquire esse título nesse momento que ele está extremamente alto. Entendem? Então, quando você cria uma carteira diversificada e saiba como lidar com ela, independente como o mercado, como o cenário vai, porque os cenários podem piorar bastante. Nós temos governo que não se preocupa muito com gastos, ele acha que, não sei nem o que ele acha, mas ele não entende que precisa cortar gastos. E se você não corta gastos, se você continua como uma máquina pesada, uma máquina cheia de ministros, cheia de emendas, cheia de tudo, menos de cortar gastos, infelizmente as contas chegam sempre, sempre. Se algum de vocês acha que tem uma outra forma de olhar para a economia, infelizmente você está vivendo em um país errado. Porque quando você gasta mais do que você ganha, quando você, contas públicas fecha no déficit todo ano, isso simplesmente a conta vai chegar. Se não agora, daqui um mês, daqui um ano, um momento ou outro vai ter que parar. E quando para, vai doer no bolso de todos nós.
senão está doendo para muitas pessoas. Então, o que precisa fazer é sair desse vídeo, entender que, independente de como a economia vai, e ela tem sinal não muito bom, para não dizer muito péssimos, você tem que cuidar que a sua casa, a sua economia pessoal vai funcionar muito melhor e muito mais corretos, que aí sim, não vai permitir que a economia do país vai atrapalhar a economia da sua casa. E esse é o objetivo desse canal, para ajudar você a entender que eu informo você o que está acontecendo na economia, mas eu não permito você simplesmente afundar multas com as mesmas contas do governo. Beleza? Se gostou desse vídeo, obviamente curte, comenta e escreve se ficou alguma coisa que não ficou claro, que eu vou tentar esclarecer em outros vídeos.